Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegando aqui ao nosso segundo vídeo da série sobre bandeirantes e mineração. A gente falou no primeiro vídeo sobre as bandeiras e quando eles descobrem o ouro e que vira uma corrida do ouro e que agora as pessoas querem extrair o ouro e que isso vai causar uma série de transformações na colônia. Então nesse segundo vídeo a gente vai falar sobre as transformações, vai falar sobre como Portugal tentou controlar e ganhar dinheiro com isso, vai falar também sobre os resultados, né? Sobre quem se beneficiou com a mineração no Brasil. E o quem se beneficiou com a mineração no Brasil, no final do vídeo, será uma revelação surpreendente. Então, assista o vídeo até o final para saber. Uma das primeiras transformações e mais importantes no Brasil a gente pode falar que é uma transformação no perfil da população, é uma transformação demográfica. A gente vai ter um aumento muito grande da população brasileira, porque vai vir muita gente de fora, e a gente vai ter uma mudança na distribuição da população. A população que, a princípio, no Brasil colonial está quase completamente concentrada no litoral, vai passar a ter uma grande quantidade de pessoas no interior. E a população que era que majoritariamente ocupava o Nordeste por causa das lavouras de cana-de-açúcar, vai se deslocar em sua maioria para o centro e para o sudeste. Inclusive, a capital do Brasil, que era Salvador, será transferida para o Rio de Janeiro, para ficar mais próxima da mineração. Mas vamos lá. Então, com a descoberta do ouro, muita gente migrou para onde o ouro foi descoberto. Principalmente Minas Gerais, mas também Mato Grosso e Goiás encontraram jazidas de ouro importantes. Então você tem um aumento expressivo do povoamento do interior do Brasil. O interior, como eu expliquei no vídeo anterior, tinha uma população bem pequena, basicamente indígena, e agora vai ter uma grande população de várias origens. Então você tem também um crescimento demográfico, a população brasileira aumenta. Então você vai ter uma ocupação maior e mais pessoas morando no Brasil, porque muita gente vem da Europa procurar ouro. No interior do Brasil são fundadas várias novas vilas e cidades. Algumas têm um crescimento muito rápido. Em poucos anos, um lugar que não tinha nada passa a ter uma cidade de médio porte. Uma cidade relativamente grande para os padrões da colônia. Então foi um crescimento absurdo, muito rápido. E aí a gente tem também um deslocamento de importância da colônia. A região mais importante da colônia era o Nordeste, por causa das lavouras de cana-de-açúcar. Agora a região mais importante é o Centro-Oeste, principalmente Minas Gerais. Como eu já expliquei várias vezes, a cana-de-açúcar continua sendo o produto mais valioso, continua sendo o produto mais lucrativo. Mesmo extraindo-se grande quantidade de ouro do Brasil, os lucros gerados pelo ouro não superaram os lucros gerados pela cana-de-açúcar. Só que o ouro ele vai ter um impacto maior nos indivíduos. Mais gente vai enriquecer com o ouro. Então, mais gente vai dar importância para o ouro do que a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, para a colônia, é quem gera mais dinheiro, mas esse dinheiro fica concentrado nos senhores de engenho. O ouro vai fazer com que mais pessoas enriqueçam. E enriqueçam assim, como eu disse, uma pessoa simples encontra uma pedrinha de ouro, ela fica rica da noite para o dia. Como eu disse também, em 1763 a capital do Brasil foi deslocada de Salvador para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está mais próximo da região mineradora. Então o ouro vai sair pelo Porto do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro será a capital que vai controlar essa extração de ouro. Pois bem, como é que Portugal vai fazer então para controlar essa mineração? Porque assim, tá no leito do rio, qualquer um que achar é dele. Só que Portugal quer lucrar com isso. E como a gente já viu em aulas anteriores, Portugal não lucra com a atividade em si. Portugal lucra cobrando impostos da atividade. E você cobra imposto da extração de ouro em ouro. Uma parte do ouro você cobra na forma de impostos. E como é que você faz para que a pessoa que descobriu o ouro não esconda o ouro e pague o imposto direitinho? É isso que Portugal vai tentar fazer. Então vamos prestar atenção nas estratégias que Portugal utilizou, que a coroa portuguesa utilizou para controlar a mineração. As terras oferecidas na colônia, para quem quisesse se fixar na colônia, as terras eram oferecidas em troca da sujeição ao monopólio português. Então, você só pode comercializar o seu ouro com Portugal. Esse ouro só pode sair do Brasil em navios portugueses. Você não pode vender para outra pessoa. Você tem que, para explorar o ouro no Brasil, você tem que aceitar que esse ouro só pode ser comercializado com Portugal e você tem que aceitar o pagamento de impostos. Mas aí a pessoa pode contrabandear. Vamos ver como é que eles controlavam isso depois. A mineração não tinha investimento da coroa. A coroa portuguesa se limitava a autorizar ou não autorizar as pessoas a irem para a região mineradora.
Então, se você tinha condições de extrair ouro, beleza, você está autorizado. Você não tem condições, você não está autorizado. A coroa portuguesa em si não colocava gente para extrair ouro. A extração, o trabalho era todo feito por particulares. A coroa portuguesa apenas cobrava impostos. Era só assim que eles conseguiam. E mesmo assim conseguiram muita coisa. Quando Portugal percebeu que todo mundo queria vir para o Brasil, Portugal deu uma segurada. Criou meio assim uma série de regras para dificultar a imigração de portugueses. Então não era todo mundo que estava em Portugal, que podia sair de Portugal e vir para o Brasil. Você tinha que comprovar uma série de coisas, entre elas que você teria condições de sobreviver no Brasil até encontrar ouro. Você tinha que comprovar que você tinha condições de trabalhar na mineração. Se você tivesse condições financeiras para comprar escravos, a chance de você ter autorização era maior, porque para Portugal, quanto mais gente procurando ouro, melhor. Então, se uma pessoa tem vários escravos, é muita gente procurando ouro. Isso para Portugal era melhor. Era mais vantajoso para Portugal ter uma pessoa com vários escravos do que ter um pobrezinho, coitado, sozinho, com a sua peneirinha procurando ouro. Então, se você tinha condições de ter vários escravos, era mais fácil você conseguir autorização. Portugal também vai proibir, no Brasil, o ofício de ourives. Ourives é o artesão que trabalha com objetos de ouro. E por que Portugal vai proibir a função de ourives no Brasil, né? Que alguém faça joias, objetos de ouro? Porque o ourives ele é capaz de derreter o ouro, enfim, de mexer ali com a forma do ouro. Então, para o ourives, seria muito fácil roubar uma parte, esconder, sonegar o imposto. Então, Portugal proíbe, não tem ourives. Se você quer comprar um colar de ouro, compra de Portugal. No Brasil, não faz. No Brasil, o ouro não podia ser trabalhado. Portugal proibiu a exploração de ouro perto do litoral. Não tem ouro no Brasil perto do litoral, mas eles ainda não tinham certeza. Então, era proibido procurar ouro perto do litoral para que a exploração se concentrasse no interior da colônia e esse trajeto do interior para o litoral fosse bastante fiscalizado. Se você tivesse exploração de ouro perto do litoral, seria mais fácil o contrabando. Quando você tem que sair lá de Goiás e ir até o Rio de Janeiro para conseguir sair do Brasil com o ouro, se você está tentando contrabandear, a chance de você ser pego no caminho é muito maior do que se você tentasse procurar ouro pertinho do Rio de Janeiro, encontra o ouro e já foge. Então, proíbe-se a exploração de ouro perto do litoral. Portugal também proibiu que navios estrangeiros atracassem em portos brasileiros. Então, só navios portugueses podiam atracar, para evitar que esse ouro fosse contrabandeado por navios de outros países. Também proibiu o transporte do ouro pelo sertão da Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. Ali era uma região meio difícil de controlar, meio terra de ninguém. Então não podia circular por ali. O transporte tinha que ser feito pelas estradas oficiais. Se alguém fosse pego circulando por ali, era considerado contrabandista. Portugal também proibiu, e isso foi muito interessante, Portugal proibiu a circulação do livro Cultura e Opulência do Brasil por Suas Drogas e Minas, do Padre Antonil. Dei uma puxada na memória de vocês, eu já falei desse livro em outra aula. Quando a gente falou sobre a escravidão, lembram que eu comentei, um padre italiano escreveu um livro falando dos escravos, e aí ele fala que no Brasil o escravo tem que ser tratado com 3 PPPs, pau, pão e pano. E ele fala que o escravo recebe muito mais pau do que pão e pano, que ele apanha muito mais do que ele recebe comida e vestimentas. É esse livro, é nesse livro que o Padre Antonio escreve. Mas pelo título, vocês estão vendo que não é só sobre a escravidão que ele fala. O título do livro é Cultura e Opulência do Brasil por Suas Drogas e Minas. Ele está falando tanto das drogas do sertão, que a gente viu em outras aulas, quanto da mineração. Então, nesse livro, ele fala sobre a cultura da riqueza que a mineração traz para o Brasil. Que as pessoas começam a querer se vestir muito bem, que elas começam a querer ostentar a sua riqueza, elas começam a querer aparentar ser pessoas mais ricas. E esse livro do Padre Antonio é meio que uma crítica a essa sociedade brasileira que vive de aparência. Só que ao falar dessa sociedade que vive de aparência, ele acaba falando quais são as cidades mineradoras, onde estão as minas, por que essas cidades são ricas, etc. e tal. Com medo de que essas informações caíssem em mãos erradas, Portugal proíbe que esse livro circule em suas colônias e tenta impedir que esse livro circule onde eles conseguirem. Então, o Portugal não queria que esse livro circulasse para que as pessoas não soubessem onde ficassem as minas. Eram informações que Portugal tentava controlar. E Portugal também, uma medida muito importante,
é a criação das casas de fundição. O que é a casa de fundição? É onde o ouro encontrado nas minas vai ser transformado em barras. E Portugal cria uma lei dizendo que só podia circular na colônia ouro em barra. Se você andasse com ouro em pó ou em pepita, nas pedrinhas de ouro, você era considerado automaticamente um contrabandista. E por que isso? Vamos entender isso daqui a pouco, mas as casas de fundição é para transformar todo o ouro que existia na colônia em barras. E você só podia andar com ouro na colônia se seu ouro tivesse em barra. Se seu ouro tivesse em qualquer outro formato, você era preso como contrabandista. Sem questionar. Não, mas é que não. Tá andando com ouro sem barra, é contrabando. Preso. Acabou. Sem conversa. Por causa dos impostos. Essa é a grande sacada dos portugueses. Ao longo do século XVIII, Portugal teve vários tipos de impostos, vários impostos diferentes, vários mecanismos diferentes de cobrança de impostos. Mas teve dois que meio que se mantiveram durante todo o período da mineração, que eram os mais importantes para Portugal, que eram o quinto e a captação. Quinto vem de um quinto, é fração, estão bons de fração? Então, um quinto do ouro era pago em forma de impostos, ou seja, um quinto, 20%, 20% é um quinto, ok? Estão fazendo associação aí matemática, tá? Um quinto, 20%. 20% do ouro que você encontra, você tinha que pagar para Portugal em forma de impostos. Então, se você encontra 1 quilo de ouro, 200 gramas vão para Portugal. Essa é a lógica. Se você encontra 100 gramas, 20 gramas vão para Portugal. É mais fácil encontrar gramas, né? Quilo tem que ser um negócio enorme. Normalmente encontrar pedrinhas pequenininhas. Então, você encontra 100 gramas, 20 gramas vai para Portugal. E como é que você faz isso? Quebra, tira arranca um pedaço? Mais ou menos isso. Não pode circular com ouro em pepita ou com ouro em pó, que é como ele era encontrado normalmente. Então você tem que pegar o ouro que você encontrou. Assim que você encontrou, você tem que ir direto para uma casa de fundição. Não pode ficar andando com ouro por aí, não. Tem que pegar e ir direto para a casa de fundição. Na casa de fundição, esse ouro vai ser derretido. E ao ser derretido, a casa de fundição já tira 20%. Então, já tira 20% para mandar para Portugal, que é o imposto, faz a barra com o que sobra e te entrega a barra. Então, você só pode andar com ouro em barra e quintado. O ouro quintado é o ouro que já foi extraído, o quinto, o imposto de 20%. E ele ficava mais ou menos como você está vendo aí nessa imagem. Né? Não era barra bonitinha igual aparece no programa do Silvio Santos. Era uma barra meio esquisita, porque... né? Mas o importante da barra era ter um número, né, um registro de que esse ouro foi devidamente quintado e ter o brasão da coroa. Então, para garantir que esse ouro é legítimo, que não é um ouro contrabandeado. Outro imposto importante, e esse é bem interessante, é o imposto da captação. Se você tem escravos trabalhando na mineração, você tem que pagar um imposto por escravo. Então, para cada escravo que você tem que pagar 17 gramas de ouro para Portugal. Então, todo escravo que você tem maior de 12 anos de idade, portanto já pode trabalhar na mineração, você tem que pagar 17 gramas para Portugal. Então é no jeito assim, quanto mais escravos você tem, maior a chance de você encontrar ouro. Porém, quanto mais escravos você tem, mais imposto você tem que pagar, porque você tem que pagar 17 gramas por escravo. Além desses, teve outros impostos que variavam, assim, mas que Portugal às vezes cobrava, às vezes não, mas enfim, para vocês entenderem. Pedágios para ir a Minas Gerais. Quero ir a Minas Gerais, você tem que pagar um pedágio. Na estrada você para e tem lá que pagar um valor. Direito de entrada. Além do pedágio na estrada, para você entrar numa região mineradora, tinha lá um território que Portugal considera que é um território de mineração. Para você entrar, não interessa o que você vai fazer lá. Não interessa que você vai visitar alguém. Você não vai trabalhar no ouro. Você vai, sei lá, ver como é a paisagem. Para entrar, você tem que pagar um direito de entrada. Também tem o direito de entrada dos produtos transportados por animais. Então, se você está carregando ali com um cavalinho produtos para entrar na região mineradora, tá entrando com animal? Paga uma taxa. E normalmente era com o animal que se carregava os produtos, né? Então, quem entrava ali, os comerciantes acabavam tendo que pagar. Taxa sobre importação de escravos. Então, se você compra escravos da África para trabalhar na mineração, você tem que pagar uma taxa. E os dízimos da igreja. A igreja católica cobra dos fiéis o dízimo. Só que nessa época, o Estado, a coroa portuguesa, se responsabilizava por cobrar dos cristãos o dízimo e entregar para a igreja. Então as pessoas acabavam tendo que pagar o dízimo da igreja como se fosse um imposto estatal. Então tem todas essas formas que Portugal tinha de tirar o ouro das pessoas. A questão, pessoal, é que a princípio, a galera que está trabalhando na mineração está encontrando muito fácil esse ouro. Então a galera paga o quinto, paga a captação e paga os outros impostos sorrindo.
Porque mesmo sendo imposto alto, né, o quinto, 20% é um imposto muito alto. Mesmo sendo um imposto muito alto, a quantidade de ouro que os grandes mineradores encontravam era absurda. Então valia a pena. Então eles pagavam esse imposto sorrindo. Portugal estava ganhando muito ouro, os mineradores estavam ganhando muito ouro, as cidades estão crescendo, está todo mundo feliz. E o sistema ali pelo qual Portugal controlava a mineração, como eu disse, não dava para ser bagunça. Tipo, tá lá o rio, vai todo mundo para lá. Não, as pessoas iam se matar se fosse assim. Comentei no vídeo anterior, se eu não comentei, vou falar agora. Comentei sim. O ouro de aluvião, na verdade, ele não brota no leito do rio. Ele vem do subsolo, ele é trazido pela água. Então, a nascente do rio está numa região que tem ouro subterrâneo e a água, quando sai, ela traz pedrinhas de ouro, traz lascas, né, traz pepitas de ouro. E aí esse ouro vai se espalhando pelo leito do rio. Como esse ouro vem da nascente, vem do subsolo junto com a água, quanto mais perto da nascente, maior a probabilidade de você encontrar esse ouro. Quanto mais distante da nascente, menor é a probabilidade de você encontrar o ouro. Então, para o minerador, é importante ficar mais perto da nascente. Para perto da nascente, então, como eu disse, se fosse aberto, as pessoas iam se matar para ficar perto da nascente. O que o governo português fez? Regras. Para as pessoas não se matarem, você cria regras. Regras servem para as pessoas não se matarem. Basicamente, esse é o princípio da vida. As regras servem para as pessoas não se matarem. A princípio, assim, tem lá um rio. O rio tem ouro. Então, bora procurar. Aí é aberto mesmo. Cada um por si se vire. Aí alguém encontra. Pode ser um grande minerador que tem centenas de escravos trabalhando para ele, pode ser o tiozinho que perdeu tudo e não tem mais nada e está ali procurando ouro para ver se dá um rumo na sua vida. Não importa quem seja, encontrou ouro, imediatamente você deve comunicar às autoridades. Se você demora para comunicar às autoridades, você pode ser considerado um contrabandista e é preso. Se você é considerado contrabandista, sua vida estraga, né? O ideal é não ser considerado contrabandista pelo governo português. Não ser considerado. Ser contrabandista até era vantajoso, mas ser considerado contrabandista, as pessoas saberem que você era contrabandista, ou você não ser e acharem que você era muito ruim. Mas, né, enfim, depois eu explico isso melhor. Encontrou o ouro, imediatamente você tem que comunicar às autoridades. Comunicou às autoridades, vem a coroa portuguesa, soldados, fiscais, governadores, opa, cerca a área, sai todo mundo daqui, sai todo mundo, encontraram ouro, opa, comunicou, autoridades limpam a área, tiram todo mundo dali, e dividem dividem o rio em lotes, chamados datas. Eu vou tentar fazer um desenho aqui, ver se vocês enxergam direito o desenho. Vamos ver como ele vai ficar aqui. O rio. Aqui em cima é a nascente do rio, então o rio vai crescendo conforme ele vai se desenvolvendo. Encontraram ouro, não interessa em que ponto do rio foi, tá? A coroa portuguesa vai cercar a área e vai dividir esse rio em lotes. Esses lotes são chamados de datas, tudo bem? Então, quando a gente fala de datas, a gente está falando desses lotes de terra, certo? Não importa quem é, se é o cara milionário com vários escravos ou se é o cara pobre que deu sorte. O negro liberto que encontrou ali e mudou a vida dele. Não importa. Quem descobriu tem direito de ficar com 2 datas. Normalmente, ele vai escolher as 2 primeiras. Então, o descobridor, que eu vou identificar com a letra D, escolhe a uma. Mas, normalmente, como a probabilidade de encontrar ouro é maior perto da nascente, ele vai normalmente escolher as mais próximas da nascente, certo? A coroa portuguesa fica com uma data. E, normalmente, a coroa portuguesa vai escolher a data. A coroa portuguesa normalmente vai escolher a data mais próxima da nascente do rio, depois das datas do cara que descobriu primeiro. Só que, como eu disse, a coroa portuguesa não investe na extração do ouro. O que a coroa portuguesa vai fazer? Ela vai leiloar. Ela vai leiloar essa data que fica com ela. Então, aí sim, quem tem dinheiro, quem tem muitos escravos, vai ficar com essa data, vai comprar essa data. E para a coroa portuguesa era bom fazer o leilão, porque ganha o leilão quem tem mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro tem condições de ter mais escravos. Quem tem condições de ter mais escravos tem mais chance de descobrir o ouro. Então, para Portugal isso era bom. Quanto maior a chance de descobrir o ouro, melhor. As índices eram sorteadas. Então,
quero datas. Você tem que comprovar de explorar essas datas, e aí você participa de um sorteio. Aí é sorteio, aí é pela sorte. Pode ser que um lavrador ali tenha com pouquinhos escravos, dê sorte de pegar uma lavra muito boa, e às vezes um que tem muitos escravos dá azar de pegar uma muito ruim. Aí que é sorteio. Depois das datas, ainda sobra um tanto de rio, que é uma parte do rio que é muito pouco provável que você encontre ouro. Porque o ouro vem vindo da nascente e tem uma galera, e geralmente é uma galera com centenas de escravos, procurando ouro lá em cima, lá perto da nascente. Mas depois que passa das datas, tem um território que é livre, que é onde ficam os faiscadores. Ah, e eu esqueci de mencionar um detalhe. Para participar do sorteio, você tem que ter pelo menos 12 escravos. Tinha senhores com dezenas, mas você tinha que ter pelo menos 12 para participar do sorteio. Você não pode ir você sozinho participar do sorteio. Não era vantajoso para Portugal, porque você sozinho a probabilidade de você encontrar é muito pequena. Vai cair uma data boa na mão de alguém que não vai explorar sozinho ou com 2 escravos. Não, tem que ser pelo menos 12. E o sozinho, o tiozinho sozinho? Aí ele vai ser o faiscador. É a região que não é mais dividida em datas, é um território livre. Só que depois de todas as datas, onde os faiscadores ficam é muito difícil de encontrar ouro, porque o ouro já está sendo explorado lá em cima. E mesmo que não estivesse sendo explorado, quanto mais longe da nascente, menor a probabilidade de achar o ouro. Mas ainda assim, um ou outro faiscador conseguia encontrar. Dava sorte de encontrar ali uma pepita de ouro e ficava milionário. Então essa era a forma com que Portugal distribuía as terras e organizava a extração do ouro, sempre visando o máximo de produtividade, sempre visando encontrar a melhor forma ou a forma com que se conseguisse encontrar ouro o mais rápido possível. Agora há pouco falei do contrabando, né? Falei, não era bom ser considerado contrabandista, mas ser contrabandista até que valia a pena. E eu a produzir mais ou menos metade do ouro do mundo. Então, metade do ouro produzido no mundo no século XVIII saiu do Brasil. Para vocês terem noção de quanto ouro saiu do Brasil. E era mais ou menos metade do ouro produzido no mundo, sem contar o contrabando. Tem uma galera que saiu do Brasil pelo contrabando, era mais ou menos equivalente a que saiu oficialmente. Mas aí, se a gente fizer essa conta, vai dar que todo o ouro do mundo saía do Brasil. Então, seria um tanto quanto exagerado. Mas a quantidade de ouro que saiu do Brasil via contrabando era muito alta também. Mas por esse contrabando tentava, e Portugal fazia o máximo possível para fiscalizar. Mas era tanto ouro, e o território do Brasil é tão vasto, e as pessoas, quando querem ser mau caráter, elas dão um jeito, era muito difícil controlar. Então, Portugal conseguiu muito ouro, mas se não fosse o contrabando, talvez tivesse conseguido muito mais ainda. E o ser humano não tem limite quando a questão é ser bandido, ser contrabandista. Então existiam técnicas as mais variadas possíveis para tentar escapar da fiscalização, para tentar andar com ouro em pepita ou em pó, que era proibido, e não pagar o quinto, sonegar o imposto e vender esse ouro para outros lugares. Então, uma das técnicas, uma das mais interessantes, eram os chamados Santos do Pau Oco. Esse período da história do Brasil coincide com o período da arte barroca, e é um período muito importante da arte brasileira. A arte barroca vai se desenvolver muito na região mineradora, então muitas imagens de santos barrocos eram feitas ali. E alguns desses santos eram ocos. Tinha um compartimento secreto onde os contrabandistas escondiam ouro para levar embora. Então podia acontecer de um contrabandista se disfarçar de padre e andar com uma imagem de um santinho, como essa daqui que vocês estão vendo, que tem ali um compartimento secreto. Aí a fiscalização fala assim, vou desconfiar do padre, vou revistar o padre, deve ser até pecado achar que o padre é bandido, né? Então deixa o padre passar. Então usavam-se os santos do pau oco. A expressão santo do pau oco, para se referir à pessoa que parece ser uma coisa, mas é outra, vem daí, desses santos que tinham um compartimento secreto para esconder o ouro. Mas tinha coisa assim, tipo, de esconder ouro ou diamantes, depois quando os diamantes são descobertos, de fazer uma incisão na pele do animal, por exemplo. Então você tem lá um cavalo. Onde você coloca a sela no lombo do animal, você corta a pele, né? De um jeito que não machuque muito, mas você faz uma incisão ali na pele,
coloca ali a pedrinha de diamante ou de ouro, costura o bichinho, põe a sela, monta e vai. Era um jeito de sair no contrabando. Tinha uma galera que engolia, tal, mas enfim. Mas a respeito disso a gente vai até falar depois em outro momento. E além do contrabando, o Brasil também chegou a sofrer ataque de corsários. Os corsários que eu já comentei em outras aulas são aqueles piratas com autorização de algum rei. Então atacavam os portos brasileiros ou os navios portugueses que saíam do Brasil para conseguir ouro. Então uma grande quantidade de ouro que saiu do Brasil saiu via contrabando, através dessas várias técnicas que os contrabandistas tinham. Em Minas Gerais, além do ouro, encontraram diamantes. O diamante era ainda mais valioso e por isso teve um controle ainda mais rigoroso por Portugal. Em 1731, Portugal estabeleceu o monopólio da extração de diamante naquela região, que é a região do Arraial do Tijuco. Não sei se vocês já ouviram falar da Chica da Silva, se passa nesse contexto. Então, a Tijuco era uma região de mineração de ouro normal. Quando encontraram diamante, chegou a coroa portuguesa e falou: mineradores, adeus, saiam daqui. E limparam a região. Ninguém entra, sai todo mundo. Tirou todo mundo dali, estabeleceu o Distrito Diamantino. O que é o Distrito Diamantino? Portugal delimitou um território, o que eu estou fazendo, faz de conta que é esse território aqui, esse retangulinho aqui que eu estou desenhando. Portugal delimitou um território que é o Distrito Diamantino. Para você... E é um território isolado do resto da colônia. Tá? Aí dentro tem diamante, tem exploração de diamante. Você só pode entrar nessa autorização da coroa portuguesa. E você só pode sair desse território com a autorização da coroa portuguesa. Não é um território de livre acesso. Você precisa de autorização para entrar, e se você entrou, você precisa de autorização para sair. A fiscalização de quem saía desse território era muito pesada. As pessoas te revistavam. Se desconfiasse, você tinha que tirar a roupa. Se desconfiassem mais, eles examinavam partes do seu corpo que você não gostaria que examinassem. Mas era muito pesada a fiscalização aí no Distrito Diamantino. Subordinado diretamente ao rei. Então você tinha a região de Minas Gerais tinha um governador, mas o Distrito Diamantino, o governador de Minas Gerais não mandava. Esse território era subordinado diretamente ao rei. E para comandar esse território, a coroa portuguesa, a princípio, estabeleceu o regime de contratação. O que é o regime de contratação? Você é um nobre, um comerciante, mas não um comerciante rico, mas um comerciante assim, podre de rico. Assim, você tem que ter muito dinheiro. Você chega para o rei de contratador de diamantes. E aí você, coroa portuguesa, o direito de ser contratador de diamantes. Você arrenda o direito de controlar a extração. A extração continua sendo do rei. Tudo que é extraído daí pertence ao rei. Mas você arrenda o direito de contratar. Então você se torna um contratador. O contratador, ele vira meio que um senhor feudal do Distrito Diamantino. Mais ou menos isso seria. Então ele manda nas pessoas, ele administra a justiça, ele pode criar leis específicas ali dentro. E ele é contratador porque ele contrata quem quer explorar a mina, explorar o diamante. Então, se você quer explorar o diamante, se você quer ser minerador de diamantes, você tem que chegar para o contratador e falar: olha, eu quero explorar diamantes. E aí o contratador vai negociar com você. Você me pagar tanto para ter o direito de explorar, ou você explore tanto por cento do que você encontrar é meu e tanto por cento vai para Portugal. Ou você não é um minerador, você é um comerciante. Eu quero fazer um comércio dentro do Distrito Diamantino, tá? Então você vai me pagar tanto, tal. Então o contratador é o cara que manda ali dentro. É ele que define quem entra e quem sai, e ele é responsável por conseguir que esse diamante não seja contrabandeado. E alguns contratadores eram caras um tanto quanto cruéis, assim, porque o cara tá ali para ganhar dinheiro. Ele gastou muito dinheiro para ser contratador, para ter o direito de ser contratador, e ele quer ganhar muito dinheiro em troca. Então Portugal estabelece aí o regime. Percebam que de 1731 a 1771 são 40 anos. Nesses 40 anos, meio que acabou o diamante. Então, assim, não sobrou quase nada. E quando chegou nesse momento, em 1771, que quase não tinha diamantes, o sistema de contratação acabou, porque ninguém mais queria ser contratador, porque ninguém mais ganhava tanto dinheiro assim. Então, a coroa portuguesa, só nesse momento, ela começa diretamente a controlar a mineração. Então, só nesse momento, e só na extração de diamantes, que a coroa portuguesa ela mesma investe, ela mesma controla, ela mesma faz a extração de diamantes. Então o diamante acabou ainda mais rápido do que o ouro. Ele foi descoberto muito depois e acabou muito antes do que o ouro.
E é interessante porque nessa região do Distrito Diamantino você tem cidades, se tinha nada, em poucos anos você tem cidades imensas e maravilhosas, e poucos anos depois essas cidades são completamente abandonadas, porque acabou a riqueza dos diamantes. É um processo bastante interessante que acontece no século XVIII ali na região dos diamantes, do Distrito Diamantino. Todas essas atividades ali, toda essa pressão pelos impostos, rigor da fiscalização, vai fazendo com que a população da região das Minas Gerais fique um pouco incomodada. Então, assim, se alguém desconfiasse que você era contrabandista, você podia ficar pelado no meio da rua. A polícia podia invadir a sua casa, desconfiando que você fosse contrabandista. Se você atrasasse o pagamento de impostos, o imposto podia ser cobrado à força. Então, a vida das pessoas era muito incômoda. E a principal cidade da região mineradora, né, a cidade mais rica, era justamente a Vila Rica, hoje chamada de Ouro Preto. Vila Rica era da região das Minas Gerais e em 1720, contra esse rigor excessivo da fiscalização, acontece uma rebelião, ficou conhecida por vários nomes. Ou é Rebelião de Vila Rica, ou Revolta de 1720, ou Revolta de Felipe dos Santos. Felipe dos Santos foi um dos líderes dessa rebelião. Então é conhecida pelos três nomes: Revolta de Felipe dos Santos, Revolta de Vila Rica ou Revolta de 1720. Então eles fizeram uma contra as medidas adotadas por Portugal. Portugal estava querendo aumentar os impostos e fizeram uma rebelião também contra a implantação das casas de fundição. Eles falaram, não, pera, essas casas de fundição vão tirar muito dinheiro da gente. Então fizeram uma rebelião contra as medidas adotadas por Portugal. O governador das Minas Gerais chegou para a galera e falou, beleza, aceito a reivindicação de vocês. Não vou implementar o que Portugal pediu, não vou aumentar impostos, vou repensar aqui a questão das casas de fundição, podem voltar para casa. E aí a galera voltou para casa. Não vai aumentar impostos, não vai piorar a fiscalização, vamos ter uma vida mais digna. Quando a galera voltou para casa, o governador reuniu 1.500 soldados e mandou prender os revoltosos e queimar as casas de quem participou da rebelião. E não atendeu reivindicação nenhuma. Então o governador foi um grandíssimo de um canalha. Ele falou, não, beleza, eu vou atender as reivindicações de vocês, podem voltar para casa. A galera voltou para casa, ele mandou prender todo mundo, pôr fogo nas casas e quem manda sou eu. Os líderes dessa foram Sebastião da Veiga, que era um minerador, Dr. Manuel Mosqueiro, que era um médico, e Felipe dos Santos, que era um tropeiro. Tropeiro é um comerciante. Então ele não é da elite da população. Minerador é elite, médico é elite. O tropeiro não é elite. O tropeiro é um pouquinho mais pobre. Então, os líderes foram todos presos e tiveram suas casas incendiadas. A não ser Felipe dos Santos, que foi enforcado sem julgamento, esquartejado e os pedaços do corpo dele foram pendurados pelos postes de Vila Rica. Para todo mundo ver, olha o que acontece com quem se revolta contra o governador. Detalhe que eu quero que vocês prestem atenção de agora, todas as vezes que a gente falar de revoltas e de quem foi punido nas revoltas. Essa revolta teve 3 lideranças. A única liderança que foi morta e esquartejada para servir de exemplo foi a liderança mais pobre. Isso vai acontecer com frequência daqui para frente, tá? Já estou adiantando cenas dos próximos capítulos. Sempre que tiver uma revolta, o condenado à morte é o mais pobre dos líderes, tá? Então guardem essa informação. Então, ficou conhecida como revolta de Felipe dos Santos porque ele foi morto, mas ele não foi a única liderança. Mas ele era a liderança mais pobre, então assim, pega mal você condenar à morte um cara rico. Pega mal você condenar à morte um médico. Agora um tropeiro, pobre, meia boca, mata aí e serve de exemplo para os outros não se revoltarem. Tinham condições piores do que nas lavouras de cana-de-açúcar. Vocês vão entender por quê. E essa condição pior fazia com que eles fossem mais maltratados e fez com que eles tentassem resistir também. Né? Eles sofriam muitos maus tratos. Nisso de sofrer muitos maus tratos, alguns escravos tentavam, né, os que trabalhavam no ouro ou no diamante, eles tentavam ficar com algumas pepitas que eles encontravam e escondiam. E através do contrabando tentavam conseguir o dinheiro suficiente para comprar a própria liberdade. Então,
Eles tentavam roubar sim, que era um mecanismo de tentar escapar da escravidão. Só que como os donos de escravos, alguns faziam acordos, falavam, não, se você encontrar, eu deixo. E aí você usa essa parte para você se libertar, né? Não precisa roubar, fica com uma parte. Alguns donos faziam isso. Outros, ao invés de fazer isso, aumentavam a vigilância. Então, nas minas de ouro, para cada 5 escravos havia um feitor, para olhar de perto. Em fazendas, às vezes era um feitor para dezenas de escravos, para centenas de escravos. Na mineração era um para cada 5, para a fiscalização ser bem rígida. Nas minas de diamante, era como nessa imagem de cima aí que vocês estão vendo, era um feitor para cada escravo. Então o escravo está ali trabalhando na mina de diamante, tem um cara responsável só para ver se ele não está roubando. Então era uma fiscalização, um feitor para cada escravo, para a fiscalização ser bem rígida. Só que se um feitor olha para um escravo e acha que esse escravo está roubando, ele manda o escravo tirar a roupa, ele olha a boca do escravo, colocou dentro da boca, se não está embaixo da língua, olha os ouvidos, olha todos os orifícios do corpo, sim, esse que vocês estão imaginando também era fiscalizado, era averiguado. E se o feitor desconfiasse que o escravo tinha engolido, ele dava alguma substância para o escravo tomar para ele vomitar ou para ele ter diarreia, ou então passava pimenta em determinados orifícios do corpo, sim, esse que vocês estão imaginando, para causar diarreia. Então, e às vezes o escravo nem roubou, era só se o feitor não fosse com a cara dele, desconfiasse. Então, percebam o nível de maltrato, de maus tratos a que eram submetidos os escravos. Então, as formas de resistência dos escravos eram basicamente as fugas. Então, surgem muitos quilombos em volta da região mineradora por conta desses escravos que fogem. E uma das formas de conseguir recursos para os quilombos era justamente assaltar os viajantes que transportavam o ouro e os diamantes e vender esse ouro e esses diamantes para os contrabandistas. Então era uma forma deles conseguirem recursos para manter os quilombos. Vai ter uma outra aula que a gente vai falar melhor sobre os quilombos, né? Mas para vocês entenderem um pouquinho dessa dinâmica dos escravos na região mineradora. Um efeito para a mineração no Brasil foi o desenvolvimento do comércio. E o desenvolvimento do comércio é interessante a gente analisar porque, no fim das contas, quem ganhou mais dinheiro no Brasil na época da mineração não foram os mineradores, foram os comerciantes. Por quê? O ouro ampliou o mercado consumidor no Brasil. Você tem mais gente com dinheiro para comprar o que quer que seja. Então, você tem um estímulo ao comércio. A atividade comercial cresce dentro do Brasil, né? Até então, o comércio no Brasil era um comércio voltado para o exterior. O comércio interno era bem pequeno. Agora você tem um grande comércio interno, você tem um grande mercado consumidor. Então, vão ampliar suas atividades, vai ter mais comerciantes trabalhando, você tem um estímulo aos grandes fazendeiros, aos pequenos lavradores e aos criadores de gado das outras capitanias. Então, como aumenta a população da região mineradora e essa população é uma população eminentemente urbana, não é uma população que planta o próprio alimento. Então, vai depender das fazendas que produzem alimento nas outras regiões. Então você vai começar a estabelecer uma relação comercial entre a região mineradora e as outras regiões do país que produzem outras coisas e vão abastecer a região mineradora. E quem vai fazer esse transporte? Os comerciantes. Os comerciantes que faziam transporte usando mulas e burros, que são mais resistentes que cavalos, caso vocês não saibam. Esses comerciantes que fazem esse transporte das mercadorias pelo Brasil são os tropeiros. Os tropeiros que viajam em tropas, que são grupos de comerciantes com animais transportando os produtos, que vão fazer esse comércio interno na colônia. E esses tropeiros que vão fazer o fornecimento dos produtos agrícolas, do tabaco, dos tecidos, da carne seca, do couro, do charque, no caso do sul, enfim. Esses que vão fazer esse transporte, são eles que vão enriquecer no Brasil, são eles que vão ganhar dinheiro. Os mineradores, poucos deles fizeram fortuna. A gente vai ver que no fim das contas o ouro foi todo embora. Mas como você tem um grande mercado consumidor no Brasil, várias pessoas consumindo diversos tipos de produtos, esses comerciantes que estão no interior fazendo o transporte das mercadorias no interior do Brasil, esses são os caras que vão enriquecer. Então quem mais enriqueceu com a mineração não foram os mineradores, foram os comerciantes. Mais complexa.
A economia antes era basicamente baseada na... Tinha outras atividades, mas o principal ali era... o que era relevante era a produção de cana-de-açúcar. Agora a economia fica mais complexa. O sul do Brasil, que era uma região meio isolada do resto da colônia, passa a ser um importante produtor e fornecedor de gado. Então o sul do Brasil vai ter uma grande participação na pecuária, para fornecer o gado para a região mineradora. Vão ser abertas novas estradas ligando a região mineradora a outras regiões do Brasil. Então você tem uma maior integração entre as diferentes regiões do Brasil. O Brasil era todo isolado, formado por regiões isoladas. A partir da mineração, essa integração começa a aumentar. Claro, ainda é uma integração muito pequena, mas ela começa a se formar. No interior de São Paulo, né, onde hoje surge uma importante feira de muares. Os muares é um tipo de equino, tipo um cavalo, ali, um burro, enfim, um animal de carga. Também são, e essa feira contava com a participação de comerciantes de várias regiões do Brasil. São estabelecidas novas rotas terrestres, marítimas e fluviais, interligando diferentes pontos da colônia. Os produtos que vinham e os escravos que vinham da África continuaram chegando por Salvador, mas agora também chegam pelo Rio de Janeiro. Então você tem mais de uma região de onde partem os escravos para serem levados para o interior da colônia. Então tudo isso torna a economia e causa uma integração maior entre diferentes regiões da colônia. Porém, esse momento também é um momento de aumento da inflação e de aumento da pobreza de grande parte da população. Por quê? Os impostos ficam cada vez mais altos. Portugal quer ganhar cada vez mais dinheiro com a mineração. Então, as pessoas têm que pagar cada vez mais imposto, tem menos dinheiro disponível. Você também tem a ação de atravessadores. O que é o atravessador? O atravessador é um cara que compra produtos que estão muito baratos, segura esses produtos. Ao segurar esses produtos, ele gera uma escassez de oferta, e quando você tem escassez de oferta, o preço aumenta. Então esse cara ele segura o produto de propósito para o produto ficar mais caro, e aí quando ele vai vender, ele vende mais caro. Então esse é o atravessador. E você tem o especulador. O especulador é diferente do atravessador. O especulador compra um produto que está barato. Tá barato esse produto, ele vai lá e compra. Mas ele não é que ele segura. Ele compra e fica com ele. E aí ele ficar mais valioso. Quando as pessoas passam... Então ele compra um produto que ninguém está querendo comprar, ele compra baratinho. E aí quando as pessoas querem comprar esse produto, ele resolve vender. Então, quando a gente fala de especulação, é isso. É quando você compra uma coisa que está barata porque ninguém quer, e aí você espera o momento que está todo mundo querendo, aí você vende caro. Então, graças à ação dos atravessadores e dos especuladores, o preço dos produtos no Brasil começou a crescer muito nessa época. Porque, afinal de contas, está todo mundo ganhando dinheiro com a mineração, eu sou comerciante e vou querer ganhar o máximo de dinheiro possível. Então, eu vou trabalhar para que o preço das coisas aumente. Só que o aumento do preço das coisas vai ter um impacto negativo para a parte mais pobre da população. Então, você tem uma grande inflação no Brasil no século XVIII e a população mais miserável vai sofrer muito. E é por isso que a partir do século XVIII as revoltas vão começar a ficar cada vez mais constantes no Brasil. Mas sobre as revoltas a gente vai falar numa outra aula. Você tem também no Brasil cidades e uma dinamização das atividades urbanas. Então você tem cada vez mais trabalhadores livres nas cidades, como carpinteiros, alfaiates, sapateiros, pintores, escultores, etc. Muitos ex-escravos... muitos escravos, melhor dizendo, são alforriados, né? Ou seja, os seus donos concedem a liberdade a eles, ou por serviços prestados, ou porque não precisam mais deles, ou porque o escravo ajudou de alguma forma. E você tem os escravos, aqueles que conseguiam juntar o dinheirinho, a pepita de ouro, ou que eram escravos de ganho, conseguem comprar a própria liberdade. Então você tem cada vez mais ex-escravos, você tem cada vez mais negros livres. Claro, ainda não são um grande contingente, né? A grande maioria ainda é de negros escravos, mas você tem cada vez mais os negros libertos. A vida urbana e a mineração permitiram isso. E você tem um aumento de profissões que nós chamamos de profissionais liberais, que são aqueles profissionais que não trabalham para um patrão, mas que prestam serviços, como advogados, médicos, padres, funcionários públicos e militares. Funcionários públicos e militares aí seria a coisa de trabalhar para o Estado. Mas esse grupo de funcionários públicos, militares, advogados, médicos, padres, advogados, médicos e padres, que são os profissionais liberais, eles formam uma classe média. E essa classe média é um grupo que não é miserável, mas tem uma vida difícil, assim, não tem uma vida confortável, eles têm uma vida difícil, mas
relativamente confortável em comparação aos mais miseráveis da população. E essa classe média vai ter uma participação muito importante em muitas revoltas desse período. Quando a gente for estudar, vocês vão ver que, por exemplo, a Conjuração Mineira vai ter uma participação importante da classe média. Quanto à arte, aqui talvez a professora de artes trabalhe melhor isso com vocês, a questão da arte barroca, mas o ouro, a riqueza gerada pelo ouro, permitiu a construção de igrejas muito luxuosas. Em algumas cidades, como a antiga Vila Rica, hoje Ouro Preto, você tem praticamente uma igreja em cada esquina, e igrejas que usam técnicas de arte muito avançadas, que usam muito ouro. E então, a arte barroca, nesse período, no século XVIII no Brasil, ela vai ter um grande desenvolvimento, e você vai ter artistas muito importantes, como Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que eu já citei na aula que eu falei sobre a arte barroca. Né? Lá nas aulas de Reforma Protestante eu falo sobre a arte barroca, então se não lembram o que é arte barroca, voltem para aquelas aulas. E o Manuel da Costa Ataíde. Como eu já falei do Aleijadinho, as imagens de arte barroca, a imagem representada aqui para vocês é do Manuel da Costa Ataíde. Vocês podem pesquisar na internet depois mais obras desses artistas. Então, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Salvador, até São Paulo tem uma, começaram a ter muitas igrejas construídas no estilo barroco nessa época. Minas Gerais tem centenas, algumas cidades têm dezenas, Ouro Preto tem um monte, Rio de Janeiro tem algumas, Salvador, Rio de Janeiro que era capital, Salvador que não era mais capital, mas era muito importante, tem algumas. São Paulo tem uma ou outra igreja de estilo barroco, que eu até mostrei para vocês na aula de Reforma Protestante, a igreja de São Francisco, em São Paulo, é uma igreja de estilo barroco. Aqui para vocês, em Ouro Preto, né, Vila Rica, uma das igrejas importantes ali da época, e esse slide aqui é para vocês verem que nem sempre as coisas dão certo. Do lado esquerdo é a expectativa quando você vai visitar, do lado direito é a realidade. A igreja está igualzinha, só que estava chovendo pra caramba quando eu fui lá tirar essa foto, então nem sempre dá certo quando você planeja ir visitar os lugares históricos, as coisas nem sempre saem como você imagina. E para terminar, Portugal vinha do século XVII ali com a crise monstruosa, né? Ali logo após a expulsão dos holandeses, Portugal está quebradíssimo, né? Após se separar da Espanha, Portugal está ali pegando dinheiro emprestado, negociando e tal. O ouro foi a solução dos problemas de Portugal? Não, o ouro não foi a solução dos problemas de Portugal. Mas, professor, a maior parte do ouro do mundo saía do Brasil, e o Brasil era colônia de Portugal. Como é que o ouro não ajudou Portugal? Não ajudou Portugal porque lembra que eu expliquei nas aulas anteriores que sempre que Portugal está com um problema, pede ajuda para a Inglaterra? Então, Portugal tinha muitas dívidas com a Inglaterra. E além de ter muitas dívidas com a Inglaterra, os reis de Portugal, como reis absolutistas, precisavam manter a pose. Então os reis gastavam muito dinheiro com status. E lembram lá das aulas de absolutismo que o rei tem que manter uma corte em torno dele, tem que sustentar os nobres? Então, os nobres portugueses gastavam muito dinheiro. Então o rei gastava muito dinheiro com ele e gastava muito dinheiro mantendo sua corte. Portugal não tem uma produção nacional de artigos de luxo, então esses artigos de luxo tinham que vir de outros países. Então muitos produtos importados eram comprados pela coroa portuguesa, e a coroa portuguesa vai gastar muito dinheiro com isso. E as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra, com a Holanda, com a Espanha, têm que ser pagas. E as maiores dívidas de Portugal eram com a Inglaterra. Então, como a maior parte das dívidas de Portugal era com a parte do ouro que saía do Brasil já em navios ingleses. E nem passavam por Portugal, ia direto para a Inglaterra. Então a Inglaterra, no fim das contas, o país que mais se beneficiou com o ouro extraído do Brasil foi justamente a Inglaterra. E é interessante, quando a gente for estudar a Revolução Industrial, a gente vai ver que a Revolução Industrial começa na Inglaterra, porque a Inglaterra, justamente entre o século XVII e XVIII, consegue juntar muito dinheiro. E no século XVIII, boa parte desse dinheiro que a Inglaterra junta, e que vai ser o dinheiro que ela vai investir na industrialização, é justamente do ouro que veio do Brasil. Então, indiretamente, a industrial na Inglaterra, já que boa parte da riqueza que a Inglaterra juntou veio do ouro do Brasil. Então, no fim das contas, é a Inglaterra que se beneficia com a mineração do Brasil. Levem isso em consideração quando a gente for analisar os conteúdos das próximas aulas, ok? Bom, pessoal, sobre
Os bandeirantes e a mineração era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, WhatsApp, e-mail, só entrar em contato comigo e a gente tira as dúvidas. Até mais.